Essas três coisas são o resultado do nosso arrependimento. Esse arrependimento é um dom concedido pelo Cristo que foi exaltado aos céus, pois é Ele que nos conduz ao arrependimento. Além disso, é a bondade do Deus longânimo e tolerante que nos conduz ao arrependimento. Nós vamos ver isso com detalhes daqui a pouco. Então, arrepender-se é também a exigência divina da economia neotestamentária de Deus, pois ele ordenou a todos os homens, em toda parte, que se arrependam e se voltem a ele. Portanto, o arrependimento deve ser o principal item quando os crentes proclamam a economia de Deus. Vamos ver aqui um pouquinho do significado da palavra arrependimento. Então, a palavra grega para arrependimento é metanoia, que quer dizer, que é um termo formado por duas palavras. Metá, que é uma preposição, que entre outras coisas quer dizer mudança de lugar ou de condição, e a palavra nous, que é mente ou pensamento. Portanto, arrepender-se é ter uma mudança na maneira de pensar, mudar de parecer, de ter mudança de propósito. Ok? Então, aqui você tem uma figura. O que é esse arrependimento? Nós estávamos indo numa direção de costas para Deus e de frente para todas as outras coisas. Mas quando nós nos arrependemos, nós mudamos de ideia. Nós nos voltamos de frente para Deus. Então, Vocês estão me vendo ou estão vendo a tela? Eu não lembro como é que estava. Estamos vendo você? Estão me vendo? Ok. Então, tá bom. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o nosso comportamento, tá certo? Se estamos comportando corretamente ou não. E aí nós queremos mudar o comportamento. É certo mudar o comportamento. A salvação de Deus muda o nosso comportamento. Mas não é uma mudança de fora para dentro. É uma mudança de dentro para fora. Começa na nossa mente, começa no nosso coração. Por que nós agimos do jeito que agimos? Porque o nosso coração tem problema. O nosso coração é pecaminoso. O nosso coração é enganoso. Não é confiável. Ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Tá certo? É do nosso coração que procedem todos os maus desígnios, todos os desejos impuros, todo esse nosso comportamento. Então, o que muitas pessoas pensam? Que se mudar o comportamento, está tudo bem. Se eu parar de agir de determinada maneira, está tudo certo. Mas, na verdade, não é assim. Porque eu posso parar de agir de determinada maneira agora, mas daqui a pouco eu volto a agir do mesmo jeito. Então, vocês todos certamente já tiveram essa experiência. Vocês determinam, bom, eu não vou mais agir dessa maneira, eu não quero mais fazer isso. Mas, conforme o tempo passa, você volta a agir daquela maneira. Por quê? Porque a sua mente está caminhando naquela direção. Então, você só age daquele jeito porque lá dentro de você pensa daquele jeito. O que Deus quer fazer? Ele quer mudar a nossa mente. O que é a transformação? É a renovação da nossa mente. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela
renovação da vossa mente. Então, quando a mente é renovada, o comportamento muda. Para isso, o Senhor precisa trabalhar dentro de nós. E o arrependimento é isso. É uma mudança de mente que aí sim vai fazer-nos mudar de comportamento. Vamos então continuar. Estão vendo a minha tela agora? Ou não? Então, né? Ok. Então vamos continuar. Então, o significado do arrependimento é deixar as coisas que não são Deus e voltar-se para o reino de Deus, o reino dos céus. Foi isso que João Batista pregou, e foi isso que o Senhor Jesus pregou, e depois foi isso que ele pediu aos discípulos que pregassem também. Está próximo o reino dos céus. Então, João Batista falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, parem de pensar nas coisas da terra. Voltem a mente para Deus e para o reino dos céus. Em Atos, em 1 Tessalonicenses também, é deixar tudo o que não é Deus e voltar-se para Deus. E para isso, quando isso acontece, nós temos um resultado. O primeiro resultado, irmãos, é que nós somos perdoados. Então, o perdão de Deus é resultado desse arrependimento. Não é apenas resultado do nosso pedido de perdão, mas é também o resultado de nós realmente termos uma mudança no nosso interior. Às vezes, por isso que na lição passada, nós falamos da confissão de pecados como um resultado da iluminação de Deus. Quando Deus nos ilumina, nós somos convencidos, nós não temos argumento, nós paramos de nos justificar, de dar explicações. Não, mas foi por causa disso, eu fiz isso por causa... Não, a luz deixa muito claro. Aí quando a luz brilha, nós nos arrependemos e pedimos perdão, e o Senhor não tem alternativa a não ser nos perdoar. Então a primeira coisa, uma das primeiras coisas, os primeiros resultados de nos arrepender é receber o perdão dos pecados. Além disso, nós recebemos vida. Lembre-se, Deus é luz, mas Deus também é vida. Quando nós nos voltamos para Ele, e o que Ele é, Ele dá para nós. Ele infunde em nós, Ele dispensa a nós. E Ele nos concede a sua vida. Então, Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Deixa isso claro. Colossenses 2,13 diz: e a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos ou os nossos pecados. Então, quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e também nos dá vida. Lá em Atos 2, eu gostaria de ler isso com vocês também. Atos 2, quando Pedro pregou o evangelho pela primeira vez para todas aquelas pessoas, eles falaram o seguinte: e agora, quando eles ouviram tudo aquilo, os judeus viraram para Pedro em Atos 2:37 e falaram assim, o versículo fala: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e agora?
que eu faço? Tá vendo? Deixa eu me deixar de compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês me verem. Quando as pessoas ouvem o Evangelho, quando a luz brilha, eles foram convencidos, tá certo? Pedro deu um testemunho para eles e eles ficaram impressionados com aquilo. Qual foi a reação deles? O que eles perguntaram? E agora? O que nós vamos fazer? Qual é a nossa cabeça? Qual é o nosso pensamento? Sempre que nós pensamos acerca das coisas de Deus, nós pensamos, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, a nossa ideia é que nós precisamos fazer algo para Deus. Fazer. Isso é o que nós pensamos. Fazer coisas. Mas qual foi a resposta de Pedro aqui em Atos 2:38? Veja só. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Arrependei-vos. Pedro não disse para eles fazerem nada. Deus só falou, arrependei-vos. O que é arrepender-se? Mudar a maneira de pensar. Então, o Senhor não está pedindo para fazer nada. O Senhor quer uma mudança interior. Então, irmãos, é isso que o Senhor espera de nós o tempo todo. Quando a luz brilha, o Senhor quer que nós nos arrependamos. Tá bem? Então, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, como nós vimos, o resultado disso é receber vida, receber o perdão e receber o Espírito Santo. Vou continuar compartilhando a tela para a gente continuar, ok? E que é o que nós vimos aí, número 3. Receber. Então, o resultado do arrependimento é receber o perdão, receber vida, receber o dom do Espírito Santo, a herança divina. Ou seja, irmãos, isso é graça. Tá bem? Isso é graça. Nós não precisamos fazer nada. Nós devemos apenas ter uma mudança no nosso interior. É uma questão de fé, uma questão de arrependimento. E isso é um dom do Espírito. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, esse versículo diz que quem dá o arrependimento é Deus. Não é uma obra nossa. Deus concede o arrependimento. É algo que Ele causa no nosso interior. E nós podemos pedir isso a Deus. Senhor, gera arrependimento no meu interior. Me dá arrependimento e a remissão de pecados. E Romanos 2:4. Esse versículo é importante e eu quero que vocês sempre se lembrem dele. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o arrependimento não é um privilégio nosso, não é uma iniciativa nossa. O próprio Deus é que nos conduz, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isso, irmãos, é importante que você e eu sempre nos lembremos. Porque há momentos na nossa vida que nós somos duros no nosso coração. Nós achamos que nós temos razão, achamos que estamos certos,
que fizemos o que fizemos porque tínhamos de fazer. Na verdade, nós estamos nessa situação por causa da nossa natureza pecaminosa, mas nem sempre nós vemos isso. Então, irmãos, eu quero encorajar você, cada um de vocês, a ter o hábito de orar ao Senhor dessa maneira. Senhor, é a tua bondade que me conduz ao arrependimento. Então, Senhor, sê bondoso comigo. Exerce a tua bondade comigo. Não me deixes endurecer o coração. Não me deixes ser orgulhoso, mas me leva para o arrependimento. Me conduz ao arrependimento. Tenham o hábito de orar dessa maneira. Senhor, me conduz ao arrependimento. Ok? Vamos então continuar. A primeira coisa que João Batista, que o precursor do reino do céu, do reino dos céus, pregou foi o arrependimento para perdão de pecados. E depois o próprio Senhor Jesus também pregou esse arrependimento desde o início do seu ministério. Aqui é importante notar por que João Batista pregou o arrependimento. Porque os judeus viviam numa era física. Eles tinham um reino físico. Tinham o rei Davi, o rei Salomão, o reino de Israel, o templo era físico, tudo era físico. Aí quando o rei do reino dos céus chegou, já não era o reino físico, era o reino celestial, um reino espiritual. Precisava haver uma mudança na maneira de pensar das pessoas. Eles estavam acostumados com coisas físicas. E para eles era muito difícil entender que o reino de Deus não era mais físico. Era espiritual. Então eles precisavam de uma mudança de pensamento. Então quando João Batista chegou, ele falou, vocês precisam mudar de ideia. Vocês precisam parar de pensar na esfera física, porque está vindo aí o rei do reino dos céus. Vocês acham que ele vai libertar vocês do governo romano, que é físico? Não! Ele vai libertar vocês do império das trevas, que é espiritual. Conosco, irmãos, não é diferente. Na nossa maneira, nós temos a nossa maneira natural de pensar. Então, o Senhor quer mudar a nossa maneira natural de pensar para uma nova maneira. Essa é uma renovação da nossa mente. Para isso, nós precisamos nos arrepender. E arrepender-se significa também, também um ato de nos humilhar na presença do Senhor. Abrir mão do nosso pensamento. Abrir mão da nossa ideia. Abrir mão daquilo que nós achamos que está certo. E aceitar Deus e o seu reino. Ok? Continuando, arrepender-se foi a primeira coisa que Pedro e os 11 pregaram aos milhares de judeus no dia de Pentecostes, bem no início da vida da igreja em Jerusalém. Atos 2:38, que foi aquele versículo que nós lemos. E arrepender-se foi a tônica da pregação do evangelho levada a cabo pelos primeiros apóstolos em toda parte, tanto para os judeus como para os gentios. Então, essa é a lição 11, ou seja, é uma lição rápida, mas a prática dela vai durar a vida toda. Mas eu gostaria de ler esses dois
versículos com vocês, né? Esses Atos 20, 21. Eu vou ler um pouco antes, eu vou ler a partir do versículo 18. Ele fala assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha só, versículo 20, Atos 20, 20. Jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma que fosse proveitosa e de vos ensinar publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos. Qual a primeira coisa que ele fala? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo fazia publicamente e de casa em casa? Ele ensinava as pessoas a ter uma mudança de pensamento. Ele não ensinava as pessoas a ter uma mudança de comportamento, mas uma mudança de pensamento, de maneira de pensar, de arrepender-se. Então, eu quero falar para vocês que estão fazendo o CEAP, que muitas vezes vocês acham que o CEAP é para mudar o seu comportamento. O CEAP é para mudar a maneira como vocês fazem as coisas. Isso vai acontecer. Mas o objetivo principal é mudar a maneira de pensar. É o arrependimento. É uma mudança interior. É isso que vocês devem procurar. É isso que vocês devem pedir ao Senhor. Senhor, muda o meu coração. Muda a minha maneira de pensar. Me faz arrepender de como eu tenho agido até hoje, de como eu tenho me comportado até hoje, da direção da minha vida. Eu quero ter uma volta. Eu quero ter o caminho de volta. É isso o que o Senhor quer fazer. E depois, também, em Atos 26, 20, Paulo fala o seguinte, no 19 ele diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se voltassem para Deus, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Olha só o que Paulo ensinava. Primeira coisa, arrepender-se. E aí as obras que vinham depois, o comportamento que vinha depois, era resultado disso. Eram obras dignas de arrependimento. Ou seja, obras que eram o resultado do arrependimento. Então, nessa lição, o que precisa ficar claro para vocês é que a mudança que Deus quer fazer na vida de vocês começa no seu coração. Não é apenas no seu comportamento. O seu comportamento vai mudar como um resultado do seu arrependimento. E o arrependimento acontece quando Deus concede. Então, eu volto a dizer, orem,
assim como vocês devem adquirir o hábito, né, de acordo com a lição 10, o hábito de confessar os pecados, também adquiram o hábito. Primeiro, lembrem-se sempre que o arrependimento é Deus que concede. E nós precisamos disso. Então, adquiram o hábito de pedir ao Senhor, dia após dia, que concedam arrependimento a vocês, para que o seu coração mude. E o resultado disso vai ser uma mudança no seu comportamento, uma mudança nas coisas que você faz. Ok? Essa, então, é a lição 11. Tá bom? É isso aí. Eu paro por aqui. Espero que vocês ruminem essas 2 lições hoje à tarde, no seu dia a dia, e nos vemos na semana que vem. O Senhor abençoe todos vocês. Amém? Obrigado, Marco. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém.